Brasília. Vamos para a capital federal, acionar o Túlio Amâncio. Ele vai trazer para a gente novidades sobre o presidente Lula. Ontem sofreu um acidente doméstico, foi para o hospital, precisou tomar pontos e agora a divulgação de informações atualizadas do estado de saúde. Agora há pouco a gente viu o ministro das Relações Institucionais falando que o presidente está bem, foram divulgadas fotos do presidente Lula, mas ele vai ter que ficar em repouso, vai fazer ali, cumprir os afazeres dele dentro de casa, vai fazer o famoso home office, não vai poder sair e não vai poder viajar, e havia uma agenda importante do presidente, reunião do BRICS. O Túlio está aqui com a gente, traz mais informações. Boa tarde, Túlio, bem-vindo ao Entre Nós. É isso mesmo, Renan. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está com a gente. Quem está chefiando, comandando a delegação brasileira lá no BRICS é o Mauro Vieira, o nosso chanceler, ministro de Relações Exteriores. Ele chegou, tem mais ou menos umas 4, 5 horas em Kazan, na Rússia, e ele foi perguntado se comprometia a ausência do brasileiro, a ausência do presidente brasileiro comprometia de alguma forma o papel do Brasil nessa cúpula. Ele disse que não, que todos os assuntos serão tratados com o Lula da mesma forma e ele levará o pensamento e as ideias do presidente nos encontros que ele terá por esses dias nessa reunião do BRICS. Aqui no Palácio da Alvorada, a imprensa está toda concentrada, reunida, acompanhando este dia do presidente Lula, que segue aqui na residência oficial do presidente. Lula, ele sofreu um escorregão no banheiro no sábado. Ele foi no sábado mesmo ao Sírio-Libanês aqui em Brasília. Ele sofreu um corte na região occipital da cabeça. Nada mais é que essa região aqui na parte de trás do crânio. E sofreu ali um corte de mais ou menos 5 centímetros. Foi preciso dar 5 pontos. Então o presidente recebeu essa orientação de evitar movimentos bruscos, evitar exercícios físicos e, por enquanto, despachar aqui do Alvorada. Lula foi no sábado ao hospital, foi ontem também, domingo, fazer novos exames e deve ir amanhã também realizar uma tomografia. É porque na pancada houve também, por conta foi uma pancada brusca, uma pancada forte, então houve aqui um hematoma, Ele acabou havendo um sangramento na parte frontal da cabeça. Então essa é a preocupação dos médicos, de que esse sangramento ele não seja maior nas próximas horas. Então essas primeiras horas são muito importantes de acompanhamento. Eu falei com o médico Dr. Calil, ele me disse que se o presidente Lula sentir leves tonturas, algo do tipo, é normal por conta da pancada nessa região que ele sofreu. É uma região também que pode afetar a visão, ele pode apresentar nos próximos dias uma visão turva, mas nada que seja grave, segundo o médico, mas é preciso estar acompanhando para verificar mesmo essa evolução desse quadro. O presidente hoje esteve com o ministro Alexandre Padilha, também com o assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim. Eles conversaram sobre o BRICS, sobre questões internas também, e pelo menos nos próximos 2 dias o presidente deve despachar aqui no Palácio da Alvorada, até que a junta médica chefiada pelo Dr. Calil, que está em São Paulo, deu ok para que o presidente Lula volte a despachar do Palácio do Planalto. Volto com vocês nos estúdios. Túlio, eu queria te convidar para a gente ouvir justamente a fala do ministro Alexandre Padilha depois dessa reunião com o presidente Lula. Ele reforçou aí que o presidente está bem, está tranquilo, está ativo, está trabalhando de casa. Vamos ouvir. Nós estamos juntos para, como sempre, na segunda-feira de manhã, a gente faz uma reunião de balanço das ações da semana. Primeiro, quero dizer que o presidente está muito ativo, super bem, mantendo contato direto com o ministro Mauro, que está representando o Brasil na reunião dos BRICS, passando orientações, bastante tranquilo. A equipe médica já vem mantendo vocês informados do momento de observação, da orientação médica, de evitar nesse momento uma viagem de avião, que é uma viagem extremamente longa, trabalhar num fuso horário diferente. Mas o presidente mantém contato com o ministro Mauro Vieira, deve ainda ter participações durante a reunião dos BRICS, não está definido qual momento, deve manter contatos telefônicos com o ministro Mauro Vieira, que está lá representando o Brasil no BRICS.
E essa reunião, né, Túlio, é extremamente importante, essa participação no Brasil na reunião do BRICS. Primeiro porque o país vai assumir a presidência do grupo, do bloco, a partir do ano que vem, e há uma discussão para ampliação de países membros do BRICS, e dentre esses países que querem uma vaga, querem participar, está a Venezuela, e esse nosso conflito aqui doméstico, na fronteira com a Venezuela, pode se expandir. Há informações de que o presidente não é favorável a essa ideia da entrada da Venezuela no grupo, e aí agora com a participação dele à distância, essa conversa fica um pouco prejudicada, né? Além da Venezuela, ainda a Nicarágua, né, que é um país também que está com uma relação bem comprometida com o Brasil, que está querendo fazer parte dos BRICS. O Brasil já se manifestou em outras oportunidades que, se chegar a, de fato, precisar de votos ali no fim da cúpula para decidir quais países entram, quais países não entram na cúpula dos BRICS, o Brasil será contra a entrada da Nicarágua. Agora, a questão da Venezuela é um pouco mais delicada. O Brasil, nos bastidores, não é a favor da entrada da Venezuela nos BRICS, mas o Mauro Vieira ele vai tentar articular que a Venezuela não entre nem em pauta, não seja nem colocada em votação a entrada da Venezuela nos BRICS, justamente por essa questão complicada que a Venezuela passou depois das eleições. Maduro se diz vencedor, as provas da vitória dele não foram apresentadas. Brasil quis se mostrar um país mediador para tentar resolver esse conflito entre Maduro e a oposição. Não teve frutos essa tentativa brasileira, mas por ser um país onde há relações, e mesmo da maneira que está, o Brasil disse que não quer cortar relações com a Venezuela por questões de Estado, o Brasil não quer que seja discutida a entrada da Venezuela, para não precisar vetar a entrada da Venezuela ou votar contra a entrada da Venezuela nos BRICS. Então, ali nos bastidores, o Maduro vai articular, o nosso chanceler, o Mauro Vieira, vai articular para não ter nem essa opção de votar contra a Venezuela e, se for necessário, votar contra a entrada da Nicarágua nessa ampliação do BRICS. A China quer muito, né, ampliar o BRICS, deixar ainda maior, mais inflado. O Brasil é contra aumentar de uma forma tão grande o país, né? Já aumentou tanto na última cúpula na África do Sul, agora seria mais países entrando, isso atenderia mais o interesse dos chineses. Então vamos ver nos próximos dias como que vai ser o desdobramento dessa história. Vai ser interessante ver o Brasil marcando essa posição na Rússia e diante da China, né, nessa reunião. Obrigado, viu, Túlio? Sempre muito bom ter você aqui entre nós. Qualquer novidade, avisa a gente.